Bora tomar um cafezinho. Chega pra cá, 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 bora tomar um cafezinho. E aí, tudo beleza? Estamos aqui mais um Papo com Café e hoje tem um assunto muito bacana na mesa, um assunto extremamente importante. E eu fico muito feliz porque a gente vai bater esse papo aqui com um grande amigo, um amigo das antigas, um amigo de Ponta Negra, um amigo que o surf me deu, né? E hoje estamos aí, parceiro no mercado imobiliário, né? Que é o Flávio Roberto da Gesto. Seja muito bem-vindo, Flávio. Aqui, eu vou dizer, a gente chamava de Flávio Bicudo na época, né? Mas agora é Flávio Roberto, né? Flávio Araújo. Seja muito bem-vindo, Flávio. Muito obrigado, Gustavo. É uma satisfação, um prazer imenso estar aqui com você no Papo com Café. Eu tenho assistido seus podcasts, muito bacana, e trazer um tema aí que está em ebulição constante, gerando inquietação em todos os segmentos, mas o caso do ramo imobiliário como um todo, locação, administração, compra e venda, incorporações, é um assunto que é bem delicado e ele veio com uma situação mais especial ainda dentro da reforma tributária que a gente vai encarar a partir de agora. A chave liga em 1º de janeiro de 2026 e os empresários do ramo, quem está ligado ao ramo, seja administrando, locando, comprando e vendendo, tem que fazer tem que estar atento, né? Tem que estar atento, fazer um bom estudo, se planejar. A reforma já começou, não posso dizer que vai ser quando a chave ligar na cobrança dos novos impostos, mas em todo um planejamento, principalmente no ramo da construção, que o time do negócio ele não é em 6 meses, 1 ano, é 2, 3, 4, 5 anos, às vezes, é que gira um negócio, desde um estudo, da concepção do projeto, até a concretização dele na entrega final. Então, tem muito estudo aí para a galera correr atrás, trabalhar e tirar o melhor proveito. Se preparar, né? Porque assim, hoje a regra não é sonegar, a regra é saber como é que usar, né, toda essa linha aí tributária para que o cara pague menos imposto e tenha mais viabilidade dos seus negócios. Exatamente. A questão da informalidade, como você falou, da sonegação, não tem mais espaço. O fisco cada vez mais está se preparando, se automatizando e buscando também inteligências para essa parte dele. E aí você tem que, em cima disso, buscar estudar qual é o melhor caminho para você efetivamente estar no jogo, competindo de igual para igual, mas está todo legalizado para não ter surpresas mais na frente. Show, bacana. Você é um cara muito conhecido, mas eu quero que você traga um pouquinho aí de quem é Flávio Roberto aí, estudou aonde, nasceu em Natal, como é que é isso aí, para que as pessoas, quem não te conheça, comece a conhecer melhor agora. Sou natural aqui de Natal, né? Potiguar. E, efetivamente, tive minha trajetória estudantil um pedaço no Maristelo, aqui perto, na Régua do Tinoco, quando, efetivamente, migrei para o Salesiano e formei lá, terminei lá, estudei lá. Estudamos juntos, né? Estudamos juntos, isso. E aí, como você falou, nós somos amigos de infância. Aí, quando a gente morava em Ponta Negra, ia para a Praia Surfar, que era o esporte que a gente tinha ali à vontade, a toda hora. E, ao terminar meu ensino médio e fundamental, eu procurei a contabilidade como sendo uma área que eu queria atuar. Eu me identificava um pouco com números, gostava de números, e aí apostei na contabilidade, me formei. Antes de formar, eu trabalhei ali como eu defini atuar como contador, eu me candidatei a um cargo de estágio na fábrica Fiação Borborema, que é do grupo Coutos Corrente, ali em Portilândia, que hoje é o Tribunal de Justiça. Hoje é o Tribunal de Justiça. Então, ali eu passei um tempo de estágio e depois
migrei para um escritório que 3 sócios tinham recém-inaugurado e me chamaram para ser estagiário. Com 4 meses, um sócio recebeu uma proposta muito boa para Brasília e me vendeu a parte dele. E aí começou a história da Gestos Soluções, Gestos hoje que a gente está à frente, e buscando esse caminho. Coincidentemente, terça-feira, dia 16, a nossa empresa fez 34 anos de aniversário. Caramba, 34 anos não é mole não, viu? É coisa pra caramba, bicho. É um tempo, né? Então, assim, é uma caminhada longa. A gente atua no mercado do Rio Grande do Norte, mercado regional, e temos também empresas fora daqui da região, como a gente tem clientes em Minas Gerais, Ipatinga. Tá. Então, a Gestos não é só uma empresa de contabilidade. Ela dá uma clareada para a gente um pouco mais do que é a Gestos. Bom, a Gestos é uma empresa que ela vem com propostas de atender o mercado na área contábil. E quando eu digo contábil, contabilidade, tributário e departamento pessoal, e estender o seu braço para alguns tipos de consultoria específica, principalmente na área tributária, como também a gente está atuando agora em parceria com uma área jurídica, na questão de sucessão patrimonial, sucessão de empresas, e temos um braço de uma empresa nossa, que é o BPO Financeiro, que a gente atua no mercado atendendo a pequenas e médias empresas que não querem ter um investimento na área financeira. Então, contrata o nosso serviço de BPO Financeiro e a gente faz toda a parte financeira daquela empresa. Isso é um braço que a gente tem no nosso negócio, mas o nosso carro-chefe é toda essa atuação na área contábil. Ou seja, então eu não preciso ter um departamento financeiro na minha empresa, eu terceirizo isso. E você faz esse controle todo para... Exatamente. No BPO Financeiro a gente só não faz a compra e a cobrança, mas toda a parte financeira, conciliação, baixa, lançamento de contas a pagar, relatórios de fluxo de caixa, está contemplado no nosso BPO Financeiro. Cara, vocês têm um desafio muito grande que tá acompanhando todo esse movimento de mudanças no nosso país, porque não é fácil. O Brasil não é um país para amador, né? E assim, a cada ano que passa, mais formal o brasileiro está ficando. Eu lembro que, se a gente for olhar o mercado imobiliário há 15, 20 anos atrás, a gente teve uma grande dificuldade, porque grandes empresas chegando aqui e queriam levar seus produtos para o banco, mas o banco não queria os clientes, porque assim, por conta da informalidade, o salário não era 100% da carteira, tinha tudo isso, né? E hoje a gente já vê Natal muito mais formal, né? Exatamente. É uma visão correta desse mercado, sim, olhando para o contábil? Sim, inclusive, assim, de certa forma, é um movimento que o mercado lhe põe nisso, né? Não dá para você querer estar no mercado com o pensamento antigo, porque se você, de certa forma, não vou dizer engolido, mas o pessoal sobrepõe sobre você, porque você não consegue. Então, naturalmente, houve uma evolução muito grande, eu percebo muito isso no dia a dia do relacionamento que a gente tem com os clientes, a gente tem uma atuação muito próxima dos clientes. Então, as nossas reuniões, a gente brinca lá na empresa que balancete e relatórios é condição sine qua non, é básico. Isso aqui a gente nem oferece como sendo um serviço. Sim. A gente parte disso para mais. Já está para discutir relatório, para ver possibilidade de economia tributária, planejamento. Sempre a gente conversa com os clientes, vai fazer algum investimento, está pensando em fazer até uma troca de frota, vamos sentar, vamos estudar, vamos ver qual é o melhor caminho, como é mais barato, se tributariamente eu tenho alguma economia. Não faz para depois chegar, Flávio, fiz isso, ver como é que é. Isso acabou. Sempre a gente tem sentido cada vez mais esse requisito do empresário de ter ali a sua assessoria contábil tributária do lado. É como fosse assim uma equipe que, para ele tomar algumas decisões, ele só toma se consultar. Então, isso houve uma evolução no mercado em geral, da pequena à média e à grande empresa. Eu posso ser pequeno organizado, penso grande, então desde pequeno tenho que pensar dessa forma para poder ganhar meu espaço, senão eu não vou crescer. E a informalidade por si só é uma coisa que eu faço um comparativo. Eu me lembro que quando veio ao mercado o Código de Defesa do Consumidor, sim, todas as empresas iam fechar, ia ser um caos, ninguém ia sobreviver, porque a lei estava aí e ia prejudicar o empresário como um todo, o comércio de uma forma em geral. E aí, o que é que aconteceu? Ela entrou, foi bom para o empresário, foi bom para o consumidor, porque o que é que aconteceu? O mau empresário, o mau comerciante saiu do mercado, ele não conseguiu ficar. Então, essa situação, eu acho que com essas mudanças que estão vindo, cada vez mais o pessoal vai estar preparado para de certa forma, prosperar no crescimento dos seus negócios. Eu tive uma experiência, eu estava em Fortaleza, isso há bastante tempo, né? Foi a primeira vez que eu vi, para uma reunião de lançamento de um empreendimento, um contador sentar na mesa com a gente, né? Sentar na mesa com a gente.
e tava lá, porque ele estava acostumado. A consultora chegava, mostrava, aí apresentava a agência depois, mas assim, no momento zero, que foi apresentado o terreno, e a gente estava discutindo essa questão do terreno, aí na mesa de reunião estava o pessoal da publicidade, do marketing, estava contador, advogado, todo mundo na mesma mesa, né? E aí eu fiquei naquela coisa assim, pô, o que é que o contador está fazendo agora, né? Ele não vai cuidar só da venda, dos contratos, essa coisa todinha. Mas, cara, ali naquela mesa foi colocado assim, poxa, se a gente fizer dessa forma, se a gente fizer uma SPE ou um SCP, na época eu não usava essa nomenclatura, mas é porque eu não lembro o nome que se deu à época nos formatos de composição da empresa, de como seria feito o contrato, né? Porque ali se analisava centavos por unidade, só que eram muitas unidades e é um multiplicador, né? O Luiz Cláudio me ensinou um negócio que na construção ele diz assim, cara, quando você vai fazer uma guarita para 200 apartamentos, essa guarita você pode botar tudo, que você vai dividir por 200 aquele custo. Se você está pensando em botar uma fechadura eletrônica por 200, você vai multiplicar por 200. Então, assim, você tem que ver o que é multiplica e o que você divide. Então, assim, essas coisinhas, a gente começou a entender que o mundo do corporativo, o mundo do empreendimento, ele não é só um orçamento de obra, não é só uma pesquisa de venda. Ele tem tudo como vai ser feito o processo, né? E aí a importância de você ter uma empresa que dê essa consultoria de entender qual é o melhor caminho, né? Se lucro presumido, se lucro real. Exatamente. E aí, como você falou, na evolução das coisas, foram sendo criadas, contextualizadas situações negociais que veio trazer resultado. Até então, antigamente, a gente não tinha a figura da SPE, Sociedade de Propósito Específico. Isso. Decorreu de quê? Decorreu daquele problema que as grandes construtoras no Brasil tinham só um cesto para botar todos os dinheiros de todos os empreendimentos e quando quebrou todos. Isso. Eu me lembro que a Encol você tinha terreno sendo limpo para um novo projeto e tinha prédio sendo lavado para entregar. A famosa bicicleta, né? Que tinha que estar girando, exatamente. Rodando, tinha que estar um prospectando, um lançando, Isso. um construindo, um entregando, né? Tinha que ter esse giro. E aí, com a evolução do negócio, outras coisas foram criadas. E uma coisa que também eu percebo muito claramente na evolução dos empresários é a utilização da ferramenta de sistema de gestão. Isso ajudou muito, isso deu velocidade, isso deu assertividade nos números, e isso deu prazo, velocidade para você tomar decisões. Então, essa automação, essa evolução nas gestões das empresas é condição sine qua non também. Você só consegue ir à frente se você tiver com a ferramenta dessa que lhe dê poder de decisão. É como você disse, a gente teve agora em Recife, que a gente tem 4 clientes no ramo de construção, e um deles ele tem uns 18 CNPJ lá rodando, e a gente foi discutir em reunião com engenheiro, orçamento de obra, questão tributária, se pode isso, se não pode aquilo, porque quando você está falando do empreendimento, você está falando de VGV de valores milhares, né? Então você não pode, um erro ali mínimo, é como você disse, a questão da fechadura eletrônica, transforma-se num prejuízo razoável. Então, hoje, cada vez mais a gente está trabalhando nessa linha com os nossos clientes da área de construção. E aí eu digo construção, propriamente dito, construção que você trabalha por licitação, por reforma e é contratado pelo ente público ou privado. Você tem a incorporação vertical e horizontal de imóveis e você tem o loteamento. Então, isso é uma coisa que as cidades estão crescendo e cada vez mais a carência por moradia é latente. É latente. E o mercado imobiliário está aí justamente para atender esse espaço, né? Tivemos um passado não muito longe com o ramo imobiliário vindo do exterior para o pessoal para outro tipo de produto, isso. Mas eu acho que aqui ainda a gente tem muito espaço para crescer. E esse mercado europeu, principalmente, ele está com muita sede de voltar ao Brasil. Ele está precisando agora um pouco mais de confiança para voltar, mas ele está aí para voltar a qualquer momento. Eu tenho percebido, inclusive tem pessoas conversando que tem alguns grupos já aí realmente mais robustos que estão prospectando, querendo voltar ao Rio Grande do Norte com um cenário mais estruturado. Isso eu acho que pode acontecer. E na contabilidade tem umas coisas que são interessantes, que é um amigo meu que trabalha com multipropriedade, né? E aí ele diz o seguinte, ele me chama de Maguinho, ele faz Maguinho, a barriga do empreendedor do multipropriedade, ele é um cara que está acostumado de ver uma barriga vermelha. Porque nos primeiros anos,
a curva de custo ela vai lá para baixo, assim, o cara vai estar no vermelho muito tempo. Então, assim, se ele não tiver fôlego financeiro, né, e ele não tiver coração para aguentar ver que a empresa dele está no negativo em 2, 3 anos, o cara vai pirar, né? Então, assim, tem que ter muito estômago e tem que ter uma estrutura contábil muito boa para dizer assim, ei, agora chegou um alerta. Não, aqui está dentro do aceitável. Isso. Porque às vezes um extrato negativo não quer dizer que você quebrou a empresa, né? Não, exatamente. Isso é mais ou menos por aí. Aí você tem, como você falou, o cara aí da multipropriedade, como também quando tem gente que está investindo em loteamentos com muitas unidades para ser vendida. Então você tem um investimento ali pesado. No caso desse loteamento, o prazo de recebimento é muito mais longo, então você banca por um período, né? Então a coisa começa a aparecer mais na frente. Mas tudo isso aí estruturado, estudado, planejado, eu acho que viabiliza. Seu sócio, Robson, a gente várias vezes numa empresa que a gente trabalhava, vocês com consultoria e tudo, muitas vezes a gente chegava assim e dizia, o ponto de equilíbrio vai acontecer com 4, 5 anos num loteamento, né? Então, assim, é como enxada, você vai comendo na frente, né? Para depois vir chegar, porque assim, a parcela não paga o custo. Pois é. E aí você tem que ter um volume muito grande de lotes vendidos para poder pelo menos empatar e depois de uma certa curva começar a ver o resultado entrando ali no seu caixa, né? Livre, porque pelo que eu conheço e discuto com alguns clientes, geralmente esses loteamentos são de 100 parcelas. Então assim, a gente está agora com 180. Então assim, é puxado. É puxado, porque assim, a gente está vendo assim, é um fluxo gigante, flexibiliza para o comprador, né? Porque assim, a gente tem essa questão hoje da classe média ser diminuído o poder de força de compra dessa classe, né? A classe que mais sofre. Hoje a gente tem o popular e o alto padrão com mais folga nos negócios. Mas assim, quem vai para o loteamento, né? Se for popular, é o cara que o banco não quis. Então, se você não der pista para ele, ele não entra. Ele não consegue. E os loteamentos que a gente tinha 1.000 lotes lançados, hoje estão sendo lançados de 200. Estão fatiando. Fatiando mais, exatamente para poder ter essa curva aí. Vou precisar chamar aqui o nosso grande Ricardo Torres aí da Facilitar. Vamos soltar aí Facilitar para a gente? Você sabia que tem como comprar o terreno e construir sua casa através de um único financiamento? Através da modalidade de aquisição de terreno e construção, a Caixa liquida o saldo devedor do seu lote e financia sua obra, gerando uma economia de até 30%, levando em consideração a casa pronta. A Facilitar é especialista nessa modalidade de financiamento e esse processo é mais simples do que você imagina. Quer saber mais? Fala com a Facilitar. Então é isso, ó, Ricardo Torres, a empresa que é especialista no aquisição e construção, uma modalidade da Caixa Econômica que faz com que você tenha o teu imóvel num custo muito mais baixo do que o custo do mercado. Não perca tempo não, fala com o teu corretor, fala para ele falar com a Facilitar, Ricardo Torres e a equipe dele estão prontos lá para te auxiliar. O Ricardo está fazendo um trabalho muito bacana, Flávio, que é de orientar os corretores sobre o formato do financiamento, fazer com que o cara entenda mais. Porque assim, passou um tempo que o corretor ele não tinha preocupação de querer entender como é que é o processo de financiamento. Por que a taxa de juros é aquela? Por que a prestação fica assim? E o Ricardo tenta explicar isso para o corretor para facilitar na hora da venda. Lógico, a equipe dele lá está pronta para esclarecer, para tirar dúvidas, mas é muito importante. E também ele tem feito um trabalho de educação financeira para o corretor. A profissão do corretor de imóveis talvez seja uma das únicas que o profissional trabalha de graça no primeiro momento, né? Faz toda a prospecção, faz a apresentação do imóvel, faz tudo isso para apostar no resultado do negócio, no fechamento. Se vai acontecer, se não vai acontecer. Muitas vezes ele de noite assinou o contrato com o cara e o cara vai pagar o depósito no outro dia de manhã, e no outro dia de manhã ele acorda, tem uma mensagem lá, cara, diz, rapaz, tive uma dor de barriga, vou cancelar o contrato, né? Aí o cara, o nível de estresse e tudo isso, e o corretor, ele não foi acostumado, nem orientado a ter a educação financeira. Então, sempre quando você fala com o corretor, ele diz, não, o corretor, ele tá rico, tá pobre, tá rico, tá pobre. Hoje a gente tem uma galera que chegou no mercado que está vindo de outras profissões, né?
esse cara já vem mais maduro. Mais já vem mais estruturado. Então, assim, esse cara já consegue ter um equilíbrio maior. E é incrível a diferença da performance desse cara no mercado e o corretor tradicional, que veio da base mesmo, assim, entendeu? Que não teve essa educação. E eu estava aqui outro dia conversando com um garoto que é investidor e tal, que é filho do Enio Miranda, e o Matheus, e ele é um moleque prodígio, o cara que... Eu disse, cara, você tem que montar uma estrutura, um curso para o corretor entender o que é educação financeira, né? E vocês não deixam de fazer isso, de ensinar, de educar as empresas como lidar com essa situação, né? Exatamente, até porque no dito popular, faturamento não é lucro, né? Você tem que ter muito cautela nisso, você tem que ter muito planejamento financeiro, dominar muito bem os seus números para que você possa efetivamente ter, como você falou, uma base que você possa continuar investindo e crescendo sua empresa sem comprometer esse crescimento, mas ao mesmo tempo não tirar o fruto que você acha que é esperado, porque você não pode atrapalhar essa linha do tempo. Sim. Então, como você falou, no passado, bem para trás, você falou que os corretores eles iam aprendendo ali no dia a dia a questão da sua formação financeira e pessoal, mas a instabilidade ou não acontecer, às vezes, interferia. Eu hoje vejo no mercado um pessoal mais preparado, mais estruturado, porque, como você disse, de certa forma, passaram a vir de outras formações. Não que a formação do corretor eu acho ela acho que evoluiu muito, eu acho que o conselho hoje está bem bacana, está bem atuante, isso reforça a categoria, né? Isso, de certa forma, dá um potencial para os corretores. Mas ainda, talvez, quem sabe, tivesse algum direcionamento, eu acho bacana, você falou o cara da facilitar, esse trabalho dele dar o maior número de informações para os corretores dele, subsidia o cara para chegar na venda com mais estruturado, com mais informação, trazendo até segurança para o comprador. O cara simplesmente não quer vender por vender, ele quer vender uma venda bem feita, né? Estruturada. O cara, normalmente, ele transferia responsabilidades. A parte do financiamento não é comigo, é com fulano. Não, mas eu tenho que ter pelo menos uma base para que meu cliente já chegue ali, né, com uma certa como orientação. É que vai ser, exatamente. E a gente vê também, Flávio, que, por exemplo, a pandemia foi um acelerador de processos. Processos que iam acontecer daqui a 10, 15 anos, todos os setores tiveram que trazer para o imediato. Em 2 anos, você teve que implantar muita coisa lá na Gestos, né, que talvez não tivesse... Se não tivesse acontecido a pandemia, você não colocaria, né? E com tudo isso que você trouxe, que a pandemia trouxe, que essa aceleração trouxe, como é que você vai trazer para o mercado um posicionamento de que assim, o cliente precisa se ajustar a esse novo mundo? Como é que foi esse relacionamento de dizer assim, pô, você vai atender o cliente... Como é que você vai fazer uma cobrança só por telefone, sem estar frente a frente com o cliente? Você teve que estruturar toda essa base para poder alimentar seu cliente e dizer assim, ei, mudou o mundo. Né? E isso é perceptível demais para a gente, até porque assim, na nossa empresa a gente tem uma linha de atendimento de muita proximidade com o cliente, para a gestão dele, para a decisão. E essa situação tanto levou para a gente, como sócio, estar preparado e buscar isso, como a nossa equipe. Hoje nós temos aí 110 colaboradores. Então, assim, você tem que fazer acontecer... Caramba, 110 colaboradores. Da recepcionista, a diretoria sabe fazer acontecer para o cliente que ele está no centro e a gente está preparado para buscar atendê-lo. Então, essa formação como um todo, essa evolução do mercado, ela acontece na nossa empresa para estar junto ao cliente, e o cliente mesmo, a gente percebe cada vez mais as cobranças dos clientes, ele vem com uma carência maior de informação para decisão. Aí você tem fatores políticos e econômicos, que a gente tem o Brasil, a gente está passando pela essa... Polarização. A polarização que é uma coisa até que... saudável. Na minha opinião, a polarização é saudável. O que não é radical, o que não é o extremismo. É o extremismo, exatamente. Então, assim, as divergências podem acontecer e no campo da democracia se resolve. Mas a gente está passando, no meu ponto de vista econômico financeiro, a gente está passando por uma situação um pouco delicada, porque a conta não está fechando do governo, né? A questão fiscal está tendo uma preocupação, o governo com a sede de arrecadação para poder fazer o equilíbrio fiscal, que está negativo, né? Então está se gastando mais do que está arrecadando. A reforma tributária está vindo aí e é um impacto significativo nas empresas como um todo.
nós iremos ter um aumento na carga tributária em todas as esferas do mercado, seja na indústria, seja no comércio, seja no serviço. Quem mais vai sentir é o pessoal do serviço. Realmente o serviço é quem está pagando a conta mais cara, porque o aumento maior está neles. E efetivamente se adaptar, se preparar para que você entre no jogo, pelo menos sem estar desconhecedor e poder botar em risco o seu negócio. Você, no seu ramo aí, você tem o aluguel, né? O aluguel hoje, se você for na pessoa física, o proprietário se preocupava no seu carnê-leão ali mês a mês e no final do ano prestar conta do aluguel na declaração de pessoa física, se ele aluga com pessoa física. A empresa que fazia a locação, ela pagava os impostos federais, o PIS, o COFINS, imposto de renda. Ela vai pagar ISS e ICMS no aluguel, que é o IBS. É um novo imposto e vai incidir sobre o aluguel. Isso não existia. Então, eu saio num patamar de alíquota de imposto para um patamar acima. Então, o pessoal tem que se preparar. O pessoal do ramo de incorporação e construção já tem que estar fazendo seus planejamentos, porque, como eu falei, qualquer negócio no ramo da construção, ela não é 6 meses, um ano, não. É 3, 4, 5. Eu estou pensando num projeto para lançar em 2026, para construir em 2027, 2028, 2029 e arrecadar. E lá, como é que vai estar a tributação? Eu estou preparado? Eu estou contando com isso no meu orçamento que eu estou planejando agora? Se não tiver, você vai ter sérios problemas. Então, essa diversidade toda que a gente tem, o empresário e a gente, enquanto pessoa física, no nosso orçamento, né? A gente tem que estar preparado para saber. Esse detalhamento nos projetos, saindo um pouquinho da contabilidade, indo para outras áreas, até no orçamento de obra, eu estava vendo um fluxo de uma empresa de São Paulo, e o cara tinha lá um detalhamento assim, quando aconteceriam os dissídios na construção civil, quando tinha os feriados, não sei o que é que impactava na obra, todo aquele movimento que a gente não... porque o cara está olhando para isso. Quer dizer, né? Mas assim, o nível de detalhamento... Curacidade, da afinidade que ele ia no orçamento. No orçamento, porque assim, muitas vezes a gente diz, uma empresa quebrou, mas o cara está fazendo 1.000 apartamentos, e ele errou no orçamento R$1.000 em cada apartamento. Aí, acabou, meu amigo. Não tem como. Não tem como. Né? A gente tem uma estrutura muito, muito enxuta. Mas deixa eu trazer um momento aí que a gente viu no mercado de Natal, pós-pandemia, houve uma oferta de crédito grande para o pequeno e médio empreendedor, né? As facilidades do governo com isso. E eu tenho visto que isso endividou muito o empreendedor, né? Houve aí uma falta de cuidado de entender assim, poxa, o dinheiro é fácil, era só acessar lá e o crédito estava pronto, mas ninguém fez a conta desse custo, dessa oportunidade do dinheiro? Eu acho que houveram as duas coisas. Houve aquele que efetivamente viu a facilidade, o dinheiro está ali, mesmo não funcionando, eu vou ter esse crédito para usar e não sobre administrar, isso aí efetivamente houve, mas também eu acho que houve alguns incentivos que foram dados no decorrer da caminhada, eles foram, de certa forma, extintos. Vou dar um exemplo claro aqui para você. O ramo da hotelaria, do turismo, entretenimento, eventos, sofreu muito. Eu tenho um cliente nosso que tem um hotel de 184 apartamentos em Ponta Negra, ele passou 4, 5 meses fechado, literalmente fechado. É lógico, o governo chegou, sim, você manda para casa, você não vai pagar rescisão, você vai pagar, mas... Com isso, veio a promessa do governo que as empresas desse ramo não iriam pagar impostos até 2000 e tanto. No meio do caminho, vem uma alteração, que aí é outra situação que eu acho delicada, que é a insegurança jurídica no Brasil. Isso veio uma alteração dizendo, essa legislação, que era o PES, né? Uhum. Só vai perdurar até tal valor e acabou esse valor, não tem mais o benefício. Então, isso... não trouxe a recuperação do prejuízo que essas empresas teve. Aí, ou você era um empresário estruturado e tinha alguma reserva para você botar no negócio, ou se você não estava estruturado, ali realmente você fechou o pequeno empreendedor, principalmente, que tinha essa coisa do abre, fecha, né? Por exemplo, o cara tinha um restaurante pequeno, comprou, vai abrir esse final de semana, vou abrir, pum. Aí, não, fecha. E aquele insumo que ele comprou? Vai perder todo. Né? Então, assim, teve que fazer uma ginástica gigante. Exatamente. Né? E muitos não se recuperaram, muitos realmente saíram do mercado de vez, porque não teve um mínimo de reserva para poder suportar essa inconstância do mercado. O maior suportou, mas acabou realmente comendo alguma gordurinha, porque os benefícios não foram por completo
realizados, né? E aí você tem outros ramos de atividade que efetivamente o comerciante que está em loja de shopping, né, que teve todo aquele impacto, também sofreu. Mas eu acho que o pequeno, como você falou, foi o que mais sofreu. Mais sofreu, né? E alguns naquele andamento se confundiu com o orçamento, e aí realmente esse aí... Mas tudo isso serve para limpar o mercado também, né? Porque eu vejo hoje, recentemente eu tive um contato com um empreendedor da área de hotelaria, que tem um hotel em Ponta Negra, e ele estava um tempo querendo vender o hotel, né? Aí chegou um grupo dizendo, tem um interesse, assim, assim. Então a gente foi tratar das primeiras conversas. Aí eu liguei para ele e fez, cara, e aí? Topa tomar um café para falar sobre a venda do teu empreendimento? Aí ele fez, não quero saber de vender meu empreendimento mais. Aí, poxa, ruim para mim, porque é um negócio... Mas eu fiquei muito feliz, porque assim, dá o sinal de que, as coisas voltaram a funcionar. E no ramo do turismo eu tenho visto, aí a gente tem visto nas mídias impressas, nas mídias Instagram, etc. O turismo do Rio Grande do Norte, esse cliente nosso, ele realmente tem tido um bom índice de ocupação, mas um bom índice mesmo depois da pandemia. Meu escritório é lá no Hotel Cristo, mandar um abraço aí para o Juan Garcia, grande figura lá do Cajueiro Boulevard, e o hotel é lotado. Às vezes vai chegar um cliente nosso assim, aí eu digo, ei, passo na recepção, eu disse, eu estou precisando de um quarto hoje. O cara, tem não. Caramba, não consigo botar um quarto aqui, que desprestígio danado. Aí fez, não, cara, é porque tá lotado, não é desprestígio. A gente viu a ocupação agora no começo do ano de 90 e poucos %. Isso é muito bom para o turismo. Muito bom. É uma entrada de recurso muito boa para a cidade e para o estado, né? Na construção civil, a gente vem com uma queda do incorporador. Eu sinto falta de incorporadores em Natal. A gente perdeu, se a gente for fazer um censo, eu acredito que a gente perdeu aí uns 40% de incorporadores que atuavam na cidade. Com isso, a gente tem fortalecido o condomínio fechado, obra, preço e custo, né? Aí a gente tem eu tenho uma análise que eu vejo assim, poxa, a gente tem um limite, porque hoje o condomínio fechado ele funciona para um imóvel de padrão médio-alto. Um imóvel a partir de 1,5 milhão, de R$1 milhão, né? O que dá uma média de uma prestação aí, se eu pegar ali, né, 1,5 milhão dividido por 48 meses, que é o prazo médio, isso vai dar 30 mil reais. Aí eu fico olhando assim, cara, que mercado é esse? Que fatia da pirâmide é essa que a gente tem em Natal? Ela é pequena. E condomínio você não tem financiamento, né? Então, se você entrou nele, são 48 meses, 50 meses, tem que estar quitado na última parcela, porque não tem. Quando então, junta um grupo de pessoas que tem o mesmo perfil, dá um certo equilíbrio. Mas quando você vai para o mercado para buscar pessoas ofertando, né, você acaba tendo um grupo não tão homogêneo, né? E aí, fico feliz também nos bons empreendimentos, você sempre tem 2, 3 suportes que lastreiam a operação, né? E isso é bacana, isso mostrou que o mercado de Natal ele se reinventa, né? Ele é resiliente, ele sabe fazer assim, coisas que muita gente chega aqui e diz, poxa, como é que isso acontece aqui? E assim, além você disse assim, que público é esse que está, você também tem pessoas que gostam de investir em imóveis, ainda tem aquela característica, então está lançando um condomínio, ele está bem estruturado, está bem montado num condomínio, morando bem, mas ele vai lá e compra um ou outro para investir. Então, eu vi isso, eu achei interessante, eu não sou muito conhecedor, mas eu percebi essa onda acontecendo em Natal, na década de, foi 2000, existiu o condomínio aqui, mas daqui a pouco se acabou. Parece-me que criou-se um preconceito, porque você tinha um orçamento e aquele orçamento do meio para o fim estourava. Então você não tinha como voltar porque você já estava lá dentro. E aí saiu do mercado. E aí veio muito forte a incorporação, muitas construtoras que hoje também reconheço com você tem, se você me der 3 construtoras que incorporam, eu vou lembrar da Constel. Ponto. Constel que efetivamente ela... Não, você enche uma mão só. Pronto. Tem incorporado produtos bacanas, mas naquele andamento bem planejado, bem estruturado. Isso. Mas hoje eu tenho um cliente que ele trabalha com construção de condomínio, ele é construtora. Eu tenho aqui 5 condomínios que eles estão construindo. Dos 5, 4 é na Afonso Pena
até a Dionísio Filgueira. Ali ele está com 3 ou 4 condomínios Que é o empresarial e residencial. Residencial, mas é o perfil do cara que tem a capacidade financeira. Então, assim, esse nicho, ele é muito restrito, né? Então, assim, esse cara vive com um mercado de relacionamento. Total. Muito forte. E eu acho que o ponto forte aí, dependendo, diferencia, é o produto, a área que ele acha para constituir o condomínio. Eu acho que faz um diferencial enorme, porque dependendo da localização, e aí você tem que ter essa expertise, o conhecimento, para compor uma área que dê para lançar o condomínio e fique bem estruturado. Eu estava aqui com o Stanley, da Terra Invest, né? E conversando com ele, e eu tinha escrito há poucos dias, eu escrevi um textozinho. Estou me dando direito, mesmo escrevendo mal, estou me dando direito a rascunhar algumas coisas. E aí eu coloquei um tema que é assim: a Caixa não quer que você more em Natal. Isso trazendo para o Minha Casa Minha Vida, né? Porque a gente tem as avaliações do Minha Casa Minha Vida para Natal são muito baixas, o que inviabiliza o empreendimento. O cara vem, faz um estudo da área, faz uma pesquisa de mercado, faz um orçamento, estrutura todo um produto para o perfil do natalense, mesmo sendo Minha Casa Minha Vida, as exigências do cara que quer morar em Natal, né? Estou falando município Natal. A Grande Natal explodiu o mercado do Minha Casa Minha Vida, né? Mas em Natal, a gente não consegue viabilizar empreendimentos. Aí a gente tinha várias empresas, hoje a gente só tem MRV e a Terra Invest. As duas únicas empresas trabalhando no segmento do Minha Casa Minha Vida em Natal. E assim, você procura dados da Caixa, poxa, os números de Natal nos últimos 2 anos, não mostra, porque são ridículos os números efetuados de negócio. Aí você vai para Grande Natal, tudo acontece. E em Natal foi a única cidade do Brasil, a única capital que perdeu população. Mas perdeu por quê? O cara precisou ir para o município vizinho. Lógico, é importante que todos os municípios cresçam, né? Mas também era importante dar uma manutenção para Natal. Por que eu tenho que colocar o cara para ir morar a 1 hora da cidade se eu tenho aqui Ribeira, Alecrim, né? O centro da cidade, bairros 100% estruturados para receber moradia de qualidade, né? Com preço acessível e que, poxa, eu tenho condição de botar todo mundo aqui, né? Então, a gente tem provocado isso até para que se crie um movimento e a gente consiga com que as empresas voltem a construir o Minha Casa Minha Vida em Natal. Eu não sei se esse produto é Minha Casa Minha Vida, que eu não entendo, mas você veja, ali no centro aqui de Natal, no centro porque ele tem Lagoa Nova, tem Cidade, tem Alecrim, tem Morro Branco ali, na Alexandrino de Alencar. Eu acho que foi a MRV que construiu muitas unidades no condomínio, onde era uma fábrica. Onde era Weston. Onde era uma fábrica. Eu até, na época, participei como assessor do vendedor da área, da negociação. Mas era uma área que estava ali, como você disse, estruturada, rua, acesso, ônibus. Tudo. E eles construíram muitas unidades ali. Então, assim, tem outros espaços que podem ser construídos aqui em Natal ainda. E a gente vê o Alecrim diminuindo. Como diminuiu o centro, como diminuiu a Ribeira. Porque, assim, cara, você só consegue manter o comércio com gente morando, né? Essa tríade de você botar moradia, comércio e serviço. Isso tem que acontecer. Ponta Negra. Pronto. Ponta Negra é o exemplo clássico disso, né? Exatamente. Que era um lugar, quando a gente foi morar em Ponta Negra, era, né? Nem ônibus você passasse daí de Roberto Freire, a linha de baixo de quem vai para Búzios, olhando para a Roberto Freire lá embaixo, você só via casa de veraneio. Não tinha um prédio de 2 andares. E aí eu fico olhando assim e dizer, poxa, caramba, a gente precisa voltar a resgatar isso. E é um movimento que a gente gostaria que acontecesse. Trazer aí a Finger House Ponta Negra pra gente. Solta aí, produção. Finger. Oi, aqui agora no novo centro administrativo da Finger, em Sarandi, Rio Grande do Sul. A gente tem um prazer enorme em ver as novidades de uma história que começa, no meu caso, desde 2009 até 2025, as inovações, as novidades e a alta preocupação com tecnologia e segurança que a Finger nos proporciona. No início de showroom, vocês veem aqui tudo em obras ainda, tudo por acabar, mas olha só, o que a gente vai poder trabalhar com nossos consumidores e vocês vão usufruir dos nossos projetos. Sistemas de aberturas diferenciados, formas articuladas e diferenciadas de abrir e muitas opções de cores, ferragens e de segurança técnica para vocês. É a Finger House Ponta Negra,
fazendo o melhor por seus clientes. Opa, então, Finger House Ponta Negra, lá no Seaway, o Carlos tá lá pronto para te receber, te apresentar. Você tá fazendo uma reforma na tua casa? Vai lá conhecer os planejados da Finger, tecnologia alemã, uma empresa muito bacana. Eu tive a oportunidade de conhecer os proprietários da Finger. Cara, pessoas assim, de uma gentileza, de uma humildade, de uns caras... E uma empresa gigante, né? Gigante. Então, assim, muito bom a gente trabalhar com gente assim. Flávio, você, dentro desse contexto todo, assim, qual seria a preocupação ou o entendimento que o cliente que talvez não consiga chegar lá na Gestos, né? Ou o cliente o que ele precisaria já começar a se atentar, buscar informação, como ele vai cuidar disso? É realmente o contador que vai buscar essa informação para ele? Como é que você orientaria para o cara se preparar para esse novo momento que a gente vai viver aí na frente? Bom, primeiramente, ele tentar buscar entender um pouco esse contexto. É a empresa contábil dele que vai dar todo o apoio, toda a orientação e estruturação para ele se preparar para o futuro próximo, muito próximo, porque já nos nossos clientes, a gente já desenhou um mapa, já mapeamos os clientes que a gente vai fazer reuniões orientando, principalmente no ramo da construção civil, porque na reforma tributária você tem as regras gerais, você tem as regras diferenciadas, que é para produtos e serviços que têm alíquota reduzida, e você tem as regras específicas. E o ramo imobiliário está dentro dessa regra específica porque é muito específico, tem muito detalhe. Você tem que se planejar para você ver seus orçamentos, se você constrói, incorpora ou faz loteamento, buscar dentro do que a regra está trazendo, economias tributárias que existem, com redução, com desconto, isso aí você tem que estar preparado. E, acima de tudo, um marco muito interessante que a gente diz, porque a reforma tributária ela começa agora em 2026, com o CBS, que é uma contribuição federal, alíquota teste, CBS-BS. Se você atender as regras que o governo está pedindo, você pula esse ano de alíquota teste, só vai para 2027. Mas 2027 o jogo começou, os tributos são diferentes, e aí você tem que passar primeiro semestre de 2026 fazendo todo o seu planejamento tributário e contábil para entrar no jogo mais preparado. Tem um marco muito importante, que é 31 de dezembro de 2026, Gustavo, que tanto as pessoas físicas como as pessoas jurídicas vão ter direito de trazer seus imóveis registrados no seu imposto de renda atualizado a 31 de dezembro de 2026, que é denominado valor de referência. Certo. Você entra no jogo com esse valor de referência, porque se dali você vender qualquer imóvel e tiver um imposto novo a ser pago, que é o IBS, você vai poder deduzir o custo desse imóvel atualizado, porque você não vai pagar um imposto sem não ter o crédito. Sim, então, perfeito. Isso é um estudo que a gente já está fazendo, tabulando imóveis das empresas, imóveis dos clientes, para a gente ir fazendo esse estudo e se preparando com ele para essa virada. E, além disso, entender o que foi que trouxe diretamente do meu negócio. Eu sou imobiliária, qual é a alíquota que eu vou pagar desses novos impostos? Não é mais só aqueles 5%, não é mais só os 5% do ISS, os impostos federais. Eu posso estar no Simples, é melhor ficar no Simples, ou eu tenho que sair do Simples? Até o mercado imobiliário, ele tem algumas... A imobiliária a gente não conseguiu ir para o Simples, certo, né? E nem conseguiu ir para o MEI. Uhum. Né? Porque, quer queira, quer não, para você ser corretor, você tem uma profissão que é regulamentada, você tem uma formação. Isso. Então, esses tipos de atividades ele não pode ser optante do MEI. Agora, por exemplo, no aluguel vai ter aumento, na corretagem, tem um detalhe na lei que você tem que estar atento, que ela vai permitir que você deduza. Hoje acontece muito isso. Eu vendo um imóvel seu, Flávio, mas não fui eu diretamente que vendi, eu fiz uma parceria com um cara que é especialista em casa de praia. Então, eu vou vender seu imóvel por 1 milhão, vou cobrar minha comissão de 5%, mas eu vou dividir com o Pedro, porque Pedro foi quem vendeu. Sim. Então, hoje não vai ter uma bitributação. Você paga e ele paga. Só vai pagar, cada um paga o seu separado, isso é possível. No aluguel, já está decidido na nova legislação, IPTU e taxa de condomínio não incide mais imposto. Você já pode tirar, efetivamente, você não vai mais pagar. Isso existe uma confusão, uma discussão com a Receita Federal. Porque... Então, você aluga meu imóvel por R$3.000, Flávio. Dos 3 mil, incluso o condomínio que você quer ter segurança que você vai pagar. Isso. Não, você não vai pagar mais imposto sobre isso. Você vai pagar exclusivamente sobre o aluguel. Então, mas aí também você tem que comprovar que você usou aquele recurso para essas Não precisa comprovar você como proprietário que eu paguei o condomínio. Eu preciso só dizer no contrato que daquele valor X é IPTU, X é condomínio. Okay. Pronto. Cabe a mim fazer o pagamento, mas para minha tributação, aquilo está fora. Mas se informou no contrato. Se informa no contrato. Mais ou menos dizendo que o valor é composto
e X é IPTU, X é condomínio, X é o aluguel. Então, essa situação está contemplada na reforma, mas é muito pouco tempo, as coisas estão acontecendo com muita velocidade e ainda tem algumas regulamentações para serem publicadas, que a gente está sempre buscando se atualizar e, efetivamente, acompanhando essas alterações que vão sendo impostas na lei, para que a gente, a cada momento que a gente for orientando o cliente, já tenha. A gente tem feito alguns eventos, a gente fez já 5 eventos sobre a reforma, o sexto eu vou fazer dia 1º em Mossoró com o Sinduscom, mas eu já fiz Recife, fiz Natal, João Pessoa, sobre só a atividade de bens imobiliários, e fiz 2 no CDL para a área de comércio e serviço e indústria. Bacana, vamos provocar o Cresce aí, para que a gente consiga, você vir aqui, passar para os corretores com muito mais detalhes do que... Aqui está sendo uma conversa mais simples, mais informal, mesmo, né? Porque, assim, é muito importante isso. Né? Não, como eu fiz esses 3 dias para o ramo de construção, no ramo imobiliário, aí você tem locador, administrador, você tem o corretor, você tem o construtor, o incorporador. Esse estudo eu preparei e eu fiz João Pessoa, Recife, Natal, mas Natal foi uma data que alguns não puderam. E eu estou me predispondo a alguns clientes que têm um certo número maior, já até combinei com o Chiquinho e Leandro, junta a turma aí de engenheiro, junta a turma administrativa e alguém que trabalha com você na área de corretagem, senta numa sala 10 pessoas, eu passo, foi 1 hora e pouco, 45 minutos eu consigo passar o script de tudo, que é para dar estou começando a entender como é que eu tenho que caminhar. Bacana. E estou fazendo isso com alguns clientes. Vou trazer a Constel, porque o Flávio está hoje aqui com um horário bem corrido aqui, a gente está aproveitando ele aqui, essa oportunidade que ele deu para a gente aqui. Solta aí, Constel, para a gente. No melhor lugar para viver. No centro de tudo está você. Conectado ao melhor da cidade, em uma localização única, onde viver bem ganha um novo significado. Apresentamos o Gemini, 2 torres inspiradas na harmonia, no equilíbrio e na sofisticação. Uma nova e extraordinária etapa da sua vida, com tudo o que sempre sonhou. Amplos apartamentos com 3 suítes em diversas plantas, sempre com máximo conforto, estilo e modernidade. Um verdadeiro clube privativo para você e toda a família, com o que há de mais completo em lazer, comodidade e qualidade de vida. Seus convidados vão amar. E Gemini é ainda o primeiro empreendimento residencial familiar do Rio Grande do Norte com o app Space da House, marca referência mundial em inovação e que vem revolucionando o mercado imobiliário brasileiro com comodidades incríveis para os moradores. Um lançamento Constel com selo de qualidade de uma das mais respeitadas incorporadoras do Nordeste e que desde 1991 vem fazendo parte de histórias baseadas na qualidade, respeito e compromisso. Vidas transformadas por empreendimentos que realizam muitos sonhos, inclusive os nossos. Agora, do alto dos seus 34 anos, a Constel dá um salto ainda maior ao lançar um empreendimento único. Gemini. Viva o extraordinário. E outro. E eles estão querendo criar também. Pronto. Então, esse aí é o Gemini. Um empreendimento incrível. Flávio, tu chega lá no stand, que é lá no prédio da própria consultora da Constel, e tu diz assim, cara, eu queria ver aqui a vista que eu vou ter da suíte do 10º andar. Né? Então, uma sala tecnológica, você vai ver a vista, vai ver tudo isso aí. Então, assim, além de ser um prédio, um projeto do caramba, a Constel, como você tem um relacionamento de muito tempo com eles também, né? Eu tenho um carinho muito grande por eles. E eles aí, ó, te mandaram um presente aí. Coisa boa. Muito obrigado. Que é já para você levar um geladinho, né? Muito obrigado, Chiquinho e Leandro. O pessoal lá são gente boa, pessoal muito organizado, muito estruturado. De verdade. O pessoal é fera de verdade. Para coincidência, ele é vizinho meu de veraneio, a gente se encontra muito ali, ele tem um apartamento no Porto Brasil, eu também tenho, e a gente se encontra muito, às vezes na praia, a gente fica batendo papo, trocando ideias,
Ele está com um produto aí que, se Deus quiser, vai dar certo. Ele tem também, eu acho que vai prosperar ali em Pirangi, mas o Gemini eu tive no lançamento, fiquei muito impressionado com a tecnologia, com a qualidade do produto que ele está levando para aquela área. E realmente me impressionou porque é um produto bem diferente, bem bacana. E ele fez lá o teste na hora, né? Isso. Ele subiu, fez o teste como se você estivesse aqui, você vai ver o Arena das Dunas, você vai ver isso, vai ver aquilo. Eu achei bem interessante. É uma tecnologia nova aí para o mercado. Muito bacana, uma empresa inovadora e assim, uma consultora primeira. Isso aí a gente vê e a gente fica feliz porque assim, o mercado do Rio Grande do Norte, ele tem talentos incríveis, tanto na área de construção como na área comercial, a gestos e tudo assim, sem precisar ser humilde, mas assim, o Rio Grande do Norte só tem fera, bicho. Tem muita gente boa. Tem corrida atrás, né? Tem corrida atrás. Com todas as adversidades, com todas as dificuldades que a gente tem, mas a gente faz o dever de casa bacaninha, né? Consegue-se efetivamente atender a contento, mas você tem que correr atrás para poder ter o produto e entregar, né? Hoje a gente atende Pernambuco, Minas Gerais, o Maranhão e Paraíba. Caramba! Daqui a gente atende. Lá em Recife nós temos 4 clientes e que tem uma estrutura razoável. Um deles ele constrói em São Paulo e Rio e Pernambuco. Então, assim, a gente consegue... A tecnologia, como você disse, a evolução depois, pós-pandemia, a tecnologia avançou muito e como esses caras são todos efetivamente com a gestão, com o sistema, com o RP todo programado, isso a gente consegue fazer. O BI como exatamente, com o BI como ferramenta, indicadores, a gente consegue, marcando reuniões bimestrais lá, fazer a coisa andar. O BI, eu acredito que foi assim, um cara que lê teus números e joga a interpretação com mais clareza para você, né? Então você consegue ver melhor a tua empresa usando a tecnologia do BI. Exatamente. Flávio, vocês estão antenados, preparados aí para a tokenização, esse novo, eu entendo como um marco revolucionário para o mercado imobiliário, né? A tokenização imobiliária, a venda do produto, do ativo imobiliário transformado no token, que tá aí para acontecer. Assim, no mundo já acontece, né? Eu já tive um apartamento em Curitiba, né? Já tenho um apartamento em Curitiba com o pessoal da NetSpace, que, pô, é um negócio surreal. Bacana. Né? Vocês têm já estudado um pouquinho mais sobre isso aí? Eu tenho visto falar, não me aprofundei mais um pouco, porque é um assunto que é um pouco recente, né? E aí também veio que de encontro a essa parte da reforma que a gente teve que cair de cabeça desde junho. É muita leitura, muito estudo, a gente envolve a diretoria, envolve a equipe da gente. Toda semana a gente tem reuniões técnicas para evoluir, então, mas eu ouvi falar nesse processo aí, que é um negócio bem interessante. E Natal já está preparando aí o seu primeiro empreendimento com tokenizado, com venda tokenizada. Então, assim, legal. Vai ser uma democratização do crédito. Tá. Né? Na minha cabeça, ele vai facilitar muito isso aí. Show. Chegou a hora da pergunta do milhão, meu amigo. Aí, ó, na lente da verdade, o que é que o Flávio Roberto não pode deixar de falar nos microfones do Papo com Café? Fiquem atentos com a reforma tributária, se antecipem, porque ela já está acontecendo, e a GEST está de portas abertas para atender qualquer um que queira falar sobre o tema, queira discutir, se aprofundar, porque é um marco, é uma mudança radical para todos os segmentos. No caso que eu falei do ramo imobiliário, tem suas especificações e tem que ser estudado muito bem. Então, corram, vão atrás e se atualizem para poder fazer seu negócio passar por essa transição com a menor turbulência possível. Show, maravilha, maravilha. Cara, quero agradecer demais tua presença aqui, tua oportunidade. Sei que seu tempo está corrido também, né? A gente tem muito assunto para conversar, mas vamos ver se a gente faz esse evento aí, você trazendo mais detalhes sobre... Tranquilo, estamos à disposição, combinando, a gente se programa e estamos aqui para ajudar o mercado. Então, trazer aquele recadinho básico, não esqueça daquele teu amigo que está meio triste, meio cansado. A gente tem perdido muita gente para depressão, né? Tem perdido muitos talentos, muitos amigos. Então, assim, chama para um café, para um bate-papo, para tomar um vinho, para passear, para pegar onda, para ver a lua, seja lá o que for, para tocar uma música, mas fica atento, né? Um abraço pode fazer a grande diferença. Não é isso? Então, fiquem com Deus. Obrigado, Flávio. Estou à disposição. Né? Obrigado você, Gustavo. Foi muito satisfatório estar aqui. Bom demais. Bom de verdade.
Um abraço, esse foi o Papo com Café. Um papo incrível e cheio de insights que com certeza muda aí a tua carreira. Valeu, um abraço. Chega pra cá, bora tomar um cafezinho. 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 Chega pra cá, bora tomar um cafezinho.